Nós te damos graças mais uma vez por essa manhã, pelo teu amor derramado neste lugar. Pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor esteja abençoando muito o pastor Marcos e usando ele como instrumento de bênção nesse lugar. Fala através dele nessa manhã com cada um dos teus queridos aqui, Pai. Te agradecemos mais uma vez por este dia que o Senhor preparou para nós, por essa manhã maravilhosa, por esse café da manhã. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, queridos. A paz, tudo bem? Como o Nando disse, é bom a gente acordar já glorificando ao Senhor, né? A cabeça está começando a funcionar, já funciona na presença de Deus. Aproveita e cumprimenta a pessoa que está ao teu lado, fala para ele, bom dia, Deus te abençoe. Como é bom essa comunhão, né? A gente poder estar junto. E aqui eu me sinto em casa, eu estou no meio de amigos, né? Aqui é uma família, então a gente vê várias pessoas que a gente não está junto sempre. Mas a melhor coisa de um amigo é que ele tem o direito de ir e vir. E você pode ficar 10 anos sem vê-lo. Mas quando você vê, parece que você teve ontem com ele, né? Então a amizade é algo muito boa. Que no Serjão, quando eu conheci ele, a gente era garoto, né? Ele continuou com o abdômen riscado, eu estou com risco só, né? A gente vai mudando, mas as verdadeiras amizades não, né? O Yuri, tantas pessoas aqui que a gente conhece há tanto tempo, a banda Insófia e a galera. Se vocês não sabem, pergunta para o Nando, a gente tinha uma banda chamada Insófia aqui na igreja, que o pastor Evandro nos abençoou. Tem algum CD ainda, Nando? Tem? Vixe, isso é relíquia, cara, quase museu já. R$100. Ih, glória a Deus. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês hoje. Amém, queridos? Então vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Quem não achou, eu vou ler aqui, tá? Ou quem não trouxe. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Coloca a tua mão no teu coração, vamos orar. Pai, eu sei que nada tenho para pregar ou falar, mas o teu Espírito Santo é aquele que nos conduz e nos direciona em todas as coisas. E que a tua palavra seja rema nos nossos corações, que ela venha de encontro a cada necessidade, como homens, como pais, como esposos, como aqueles que estão iniciando ainda, Pai, essa jornada, que o Senhor possa estar cobrindo cada um aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar nos dando direcionamento. E assim nós te louvamos e te agradecemos, porque tu és um Deus fiel e soberano. Que todo sofisma, toda divagação na mente, toda distorção de palavras seja colocada por terra. Nós somos livres, Pai, para te louvar, te engrandecer e te bendizer. Tomamos posse dos teus anjos acampados ao nosso redor. O teu Espírito Santo que nos conduz e o teu sangue que nos lava e justifica. Em nome de Jesus, quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Hoje é o café de homens, dos homens, né? E eu queria compartilhar com a igreja a respeito do pai natural de Jesus. Porque obrigado, querido. Quando nós olhamos para esse homem, algumas condutas que nós vemos nela são coisas que Deus espera de nós como homens na nossa vida. Porque é muito fácil falar do Pai Celestial.
mas Jesus também teve um pai terreno. E que ele demonstra algumas condutas que Deus espera de nós como homem, como uma referência, né? E para alcançarmos a graça e o favor de Deus sobre as nossas vidas de casa, onde tudo passa pelas nossas escolhas ao longo da nossa vida. Nós somos o fruto das nossas escolhas, queridos. Eu me lembro que na minha adolescência eu pratiquei um esporte que era o surf e a gente ficava ali na praia. Só que alguns foram dando continuidade não somente àquele estágio do esporte, da alegria de estar ali, de estar junto. Eles foram se preparando para a vida. Souberam atravessar as etapas. Alguns não. Ficaram presos ainda naquela síndrome de Peter Pan, naquela situação onde eu não quero crescer, viver no mundo do nunca, né? E fica naquela situação. E sendo que a vida ela vai exigir de nós. Tem fases, etapas que são boas, mas a gente tem que se preparar para elas. E é interessante que antes de eu chegar diante de Jesus, por causa das minhas escolhas no passado, e uma delas foi não ter estudado, porque eu comecei a competir, viajar o Brasil inteiro, aquela história toda. E quando eu cheguei na igreja, uma das coisas que Deus me alinhou, e eu quero falar isso para você, não importa o tamanho das perdas que você teve ao longo da tua vida, quando você escuta Deus e homens de Deus na tua vida, Deus realinha e restitui o tempo da tua vida. Quando eu vim para essa igreja, Deus usou o pastor Evandro para falar comigo, você precisa voltar a estudar. E eu tinha parado de estudar na 7ª série. Hoje eu estou formado numa faculdade. Hoje eu tenho uma história e tenho uma vida. Então, que você escute as pessoas que estão ao teu redor. Eu me lembro que na época o pastor Evandro deu o conselho para algumas pessoas que foi o mesmo dado para mim. A diferença é aqueles que escutam e aqueles que não escutam. Então, se você escutar pessoas que estão te dando bons conselhos, siga esses conselhos. E Deus pode restituir a tua vida e te colocar em lugares onde você não imagina. Porque eu nunca sonhei em ser pastor. Eu vim ter esse sonho quando eu aceitei Jesus Cristo. E aí eu passei a viver os sonhos dele. Eu não vou te dizer que você vai ser pastor, um cara que vai estar atrás de um púlpito, mas você pode ser um pastor no mundo empresarial, você pode ser um pastor no mundo político, você pode ser um pastor no mundo do direito, né? Junto aos médicos. Eu não sei qual vai ser a tua esfera de influência. Porque o pastor ele não se resume a uma estrutura e a um púlpito que ele está ali limitado. Não. Eu posso influenciar em todos os lugares onde Deus me coloca para pastorear vidas e ganhar vidas para Jesus Cristo. Então fala para o teu irmão, o teu pastoreado não se resume a um púlpito. Amém, queridos? E escutar pessoas que estão ao teu redor. Não importa. Eu me lembro que na faculdade eu tinha pessoas que estavam fazendo faculdade com mais de 50 anos de idade. Ou seja, nunca é tarde, queridos. Abraão continuou sonhando com um filho com 100 anos. Estava caindo para cima da esposa. Amém, queridos? Ele tinha uma promessa. Porque tem muita gente que está lá esperando a promessa, mas Deus não ia gerar o filho por Abraão. Vai lá com a tua esposa e manda ver que o filho vai nascer. Amém, queridos? Quem aqui tem sonhos da parte de Deus? Então continua lutando e correndo atrás deles, queridos. Amém? E quando a gente olha para esse homem, olhamos para José, nós não estamos falando de um profeta, nem de um doutor da lei, nem de um sacerdote, mas de um homem que apoiou a sua vida onde? No caráter, acima do carisma e na relação íntima com Deus. Ao ponto de ser escolhido por Deus para ser o pai de Jesus na terra. Você não vê falando que José curou paralítico, curou cego, curou isso, curou... Não. Era um homem comum, mas que Deus encontrou nele o caráter. E hoje as pessoas, elas estão se apoiando muito no carisma. E sendo que Deus ainda continua procurando o caráter, queridos. Quando a gente olha João Batista, eu quero que você me diga um milagre que João Batista fez. Me diz uma pessoa que foi curada por João Batista na Bíblia. A Bíblia fala que ele foi o maior profeta nascido de uma mulher. Então Deus ele ainda está procurando pessoas que têm caráter. E é o que o mundo está procurando hoje. Em nós. E quando nós olhamos para esse homem chamado José, a gente vê essa qualidade dele. A questão do caráter. Um homem temente a Deus. E a primeira característica dele é essa. O temor a Deus. Que é uma marca na vida de José. Que é um respeito e profundo amor ao Senhor. Esse temor levou José a ser visitado por Deus em sonho 3 vezes, com o propósito de ter o seu futuro orientado diretamente pelo Senhor. E a gente que caminha com Jesus, tem pessoas que ainda perguntam para mim, puxa, Deus fala? Fala.
Quem tiver ouvidos, ouça. Se você estiver pronto para ouvir, ele vai falar com você. Porque ele não é um ser que não existe, não, ele é real. Ele está aí. E quem tiver ouvidos, vai ouvir ele falando. E aqui, José ele recebe 3 visitações da parte de Deus em sonhos. José primeiro sonhou com um anjo lhe dizendo para assumir Maria e a criança. Agora, você imagina, para a gente é fácil hoje acreditar que o Espírito Santo estaria gerando em Maria. Certo? Agora, naquele tempo, o Espírito Santo não era conhecido. Você imagina Maria chegando dentro de casa. Nandô, imagina a tua filha chegando dentro de casa e falou, o Espírito Santo me engravidou. Quem é esse tal de Espírito Santo? Eu vou pegar ele agora. Olha o nível de fé desses caras, dessa mulher, desse homem, né? Onde ele foi ali e acreditou que o Espírito Santo havia gerado no ventre de Maria e ele se posicionou diante de Deus com relação àquilo. Pessoas que realmente tinham um nível de fé muito grande. E depois o anjo lhe apareceu novamente em sonho, ordenando que fosse para o Egito. Imagina hoje você receber uma direção da parte de Deus onde fala, você vai voltar para um lugar que é um sinal de escravidão para a tua vida. E você vai fazer a diferença, eu estou te mandando durante um período para esse lugar. Porque o Egito, para o povo de Israel, é figura o quê? De escravidão. E Deus ali prova o coração dele e fala, vai para o Egito. Para cumprir uma profecia, você vai voltar, mas você vai para lá. E muitas vezes Deus vai nos mandar para lugares que nós não escolhemos. Mas o melhor lugar que eu posso estar sempre será a vontade de Deus. O centro da vontade de Deus sempre será o melhor lugar para a minha vida. Por isso, quando Deus ele fala algo para mim, para você, não resista. Obedeça. Porque o melhor caminho sempre será o temor ao Senhor e a obediência. E o roteiro não cabe a gente. O melhor roteiro é sempre o dele. Porque enquanto a gente fez o nosso roteiro, eu pelo menos só me dei mal. Quem aqui quando fez o roteiro do seu jeito só se deu mal? Quando eu aprendi a entregar o meu roteiro nas mãos dele, ainda que ele me coloque no Egito, não me importa. Ele está comigo. Você pega Jonas. Deus vira para um homem chamado Jonas na Bíblia, que Deus coloca uma missão para ele ir lá pregar numa cidade. Aí ele pega, bonitão, não, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Quero ir para outro lugar, escolhi, vou mudar, eu sou o dono do meu destino, sou o dono da minha razão. Só que ele, quando Deus chamou ele, a passagem já estava paga. Porque quando Deus te chama, ele te banca. Quando ele escolheu ir para Nínive, ele pagou a passagem. E todas as vezes que você escolhe agir do teu jeito, você vai ter que bancar do teu bolso. Diferentemente de quando Deus te chama. Quando Deus te chama, ele fala, eu vou bancar. Eu vou fazer esse negócio acontecer. E aí sabe o que acontece? O cara pega, vai lançar no mar aquela história toda, vai parar numa baleia. Imagina o cara chegando todo babado com fedor de baleia e Deus ainda agiu com misericórdia, usou o cara. Mas foi muito mais difícil. Foi um caminho muito mais longo. E todas as vezes que a gente não obedece o Senhor, o caminho fica muito mais longo. Então, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Né? Cara, é melhor obedecer do que sacrificar. E eu não estou mais disposto a bancar os meus erros. Quando Deus te chama, ele fala, a conta está paga, querido. Uma das coisas que Jesus fala na cruz, quando ele vira e fala assim, Pai, está consumado, no original do grego, a palavra é tetelestai. Tetelestai significa está pago. Fala para o teu irmão, Jesus já pagou tudo. No original do hebraico, o consumado é está pago. Então o meu papel o que é? Crer que ele já pagou a conta. O meu papel é só obedecer. Amém, queridos? Pela fé. E todo esse roteiro de sonhos e viagens mostra que José era alguém que tinha intimidade com Deus e fé. Buscando sempre a vontade de Deus ao longo da sua vida. Como, por exemplo, você vai ali, senta no restaurante, escolhe uma comida no cardápio, a comida está ruim, só te comprometeu ali aquela 1 horinha, 2 horinhas. Agora tem escolhas na nossa vida que vai comprometer toda a nossa história. Então você tem que saber avaliar as suas escolhas e o nível de comprometimento que ela vai trazer para a tua vida. E uma das mais sérias é o casamento. Porque agora se você casou mal, aguenta neném. Amém, querido? Agora é difícil dar glória a Deus, né? Porque tem escolhas que vão comprometer toda a nossa vida, queridos. E não dá para abandonar o barco. Fala para o teu irmão, cristão não abandona barco. Porque o barco de Deus não afunda. Amém? Só afunda se o homem pular fora. Aí o homem vai se dar mal.
Mas enquanto você permanecer no barco, Deus vai te honrar, Deus vai te suprir, Deus vai te sustentar. E viver na presença de Deus é a melhor forma de um homem ser abençoado e abençoar a sua família como sacerdote. Portanto, o homem precisa buscar o quê? O temor do Senhor, porque é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Saber que eu escuto a voz dele e ele vai me honrar. Amém, queridos? O homem tem a obrigação de buscar em Deus ser aquele que é o guarda-chuva da sua família, o guarda-chuva da sua casa. Hoje você é o guarda-chuva da tua casa, você é a cobertura da tua casa. E Deus colocou na nossa conta, muitas vezes a gente quer cobrar da mulher algumas situações, mas ao homem foi dada a autoridade, onde a última palavra vai ser a nossa. E aí você fala, eu tenho autoridade. E fica aquele autoritarismo. E a gente tem que compartilhar com elas. E muitas vezes, por aquela ranhetice, aquela disputa, a gente fala, não, vai ser do meu jeito. E ao invés de muitas vezes compartilhar com a esposa, escutar ela, amar ela. Amém, queridos? Porque casamento não é fácil. Depois que passa a lua de mel, você entra na realidade. E aí a realidade é para macho. Sim ou não, queridos? Quem é casado aqui? O casamento é fácil de administrar? Você morre todos os dias, às vezes. Por amor, é o que a Bíblia fala. Você quer casar, vai ter que morrer, meu irmão. Jesus já deu a letra, tá lá. Você quer casar, vai ter que morrer por ela. Se é macho mesmo, vai ter que morrer pela tua esposa. Tem macho aqui nesse lugar? Amém, querido? Então você tem que estar disposto a morrer. Agora, amém. O cara até engrossa a voz. Amém. Até o Nando que é São Paulino. Amém. Glória a Deus. Essas são do Evandro, né? Essas são do Evandro. Terceira coisa, queridos. Segunda coisa. José, ele era um homem responsável. José cumpriu sua obrigação civil e foi fazer o recenseamento na época, mesmo diante da dificuldade de ter uma esposa grávida. Ele foi cumprir sua obrigação diante das autoridades terrenas, queridos. E a gente tem as obrigações, dar a César o que é de César, fazer a coisa certa. Né? Diante dos homens também como um bom testemunho. E ele ainda assumiu o filho, que é Jesus. Não era o filho dele de sangue, mas ele entendeu que Deus deu uma missão para ele. E quantas vezes são sonhos que não são nossos, mas que a gente assume junto com pessoas que nós amamos. E ele assumiu esse filho. Tantos pais hoje estão desprezando seus filhos. E aqui José, ele assumiu um filho que não era dele biologicamente. E hoje muitos pais estão abandonando seus filhos. Quantas vezes na igreja eu peguei mães que os caras vazaram, deixaram a mãe ali com a conta e se viram. Vai que é teu. E sendo que a única coisa que nós vamos entregar para Deus, além da nossa alma, e Deus ainda fala que a herança dele são os filhos. O tamanho da nossa responsabilidade. E a gente está vindo hoje numa geração que é hipnotizada, né? Como a interação diminuiu, né? Você vai na casa da família, almoçar no domingo, você pega a família, está conversando e os filhos estão lá, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a relação, a interação está diminuindo. E a gente ainda tem que buscar. Ontem eu peguei as minhas filhas, peguei o meu cunhado, com a filha dele, tinha um stand-up lá embaixo do prédio. Vamos andar de stand-up, vamos inventar coisa para fazer. Vamos ter relacionamento com os filhos. Não dá para eles ficarem no iPad, no iPhone o dia inteiro. Vamos fazer alguma coisa, vamos jogar bola, vamos correr, vamos empinar pipa. A gente é uma geração tão... Quem aqui hoje viu essa geração empinando pipa fora nas regiões mais periféricas da cidade? Me diz um garoto que você vê hoje descer, que mora em frente à praia para empinar pipa. Minha geração é do peão, pular muro. Mas é macho alfa, amém? Quem aqui dessa geração que empinou pipa, jogou bola, pulou muro, arrumou briga, né? Nós é macho. Essa geração hoje não, é que fica ali aquela coisa hipnotizada, queridos. E hoje nós temos um grande desafio com essa geração, que é resgatá-los e não fazer com que a gente perca para o iPhone. Para o Samsung, tem língua que está perdendo lavada para o Samsung, para o iPhone, para o iPad, para não sei o quê. Resgatar essa geração e voltar a ser a referência deles, queridos. Bater uma bola e ir para a praia. Quem é que jogava bola? Não, Santos para jogar bola na praia é o pico. Quem é que jogou bola na praia em Santos? Aquela areia dura. A gente é ruim, eu pelo menos sou ruim. Mas está lá eu estava. Né? Coisas simples, queridos. Eu não preciso de muita coisa para interagir, para ter relacionamento. Eu não preciso ir lá pagar uma passagem com o filho, eu vou para a Disney. Eu não preciso da Disney.
Eu preciso de relacionamento. Tem pais que trocam a compra do relacionamento com os filhos, ao invés de ter coisas completamente simples. Amém, queridos? Coisas simples. E José, ele cumpriu esse papel de assumir a criança. E assumir não é só ir lá e falar, não, eu vou bancar. Não, é relacionamento. Para você ver, José era conhecido como carpinteiro e também denota que José era um homem trabalhador e bom profissional, ensinando também a profissão para Jesus, pois Jesus também era conhecido como filho do carpinteiro. Olha o nível de influência. Mesmo sendo um pai terreno, ele influenciou Jesus ao ponto de Jesus seguir a mesma profissão. Quem aqui veio para a igreja como Paulo, que estava lá no caminho de Damasco pedindo para matar cristão? Jesus parou na frente, você caiu do cavalo e veio para a igreja. Tem um irmão lá atrás, aquele lá é mais espiritual que todo mundo aqui. Agora, quem aqui aceitou Jesus porque alguém te convidou, você viu alguma coisa, aconteceu e você se inspirou? O mundo ainda está esperando ser inspirado. A grande maioria das pessoas não vieram para a igreja porque tiveram uma revelação. A maioria das pessoas vieram para a igreja porque tiveram uma inspiração. E a gente precisa ter esse papel, e principalmente dentro da nossa casa, que é continuar inspirando as pessoas que estão mais próximas de nós. E aqui Jesus, ele influenciou ao ponto de falar, foi influenciado ao ponto de falar, eu vou seguir, né, a profissão do meu pai. José também deu educação a seus filhos, pois Jesus sabia ler e escrever. Tarefa naquele tempo masculina, porque as mulheres naquele tempo eram analfabetas. E a tarefa de ensinar o filho a ler e escrever era do pai. E Jesus sabia ler e escrever. Amém, queridos? Uma tarefa masculina. Estava passando um legado. Ou seja, ele se preocupava, ele cuidava da casa. E sentar com o filho para ensinar o filho é mistério, né? Quem aqui faz isso hoje como pai? Glória a Deus pela sua vida. Isso é um troféu, né? Porque muitas vezes a gente é o primeiro já fez, filho, não tenho tempo, não estou afim, estou vendo futebol, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Mas aí cada vez que você ignora teu filho, amanhã você está plantando uma semente que você pode ser ignorado lá na frente. Amém, queridos? Então, que nós venhamos olhar realmente para a nossa casa. E certamente que um exemplo de um pai, ele ensina mais do que qualquer coisa. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. A criança vai se inspirar em mim e você como filhos, como filhos diante da presença de Deus, queridos. Ensina a criança. Ou seja, inspira, mostra como é. E não é ficar falando, porque quem convive com a gente, sabe que conversinha não cola. Quem convive com a gente vai falar, me inspira ou não inspira. As minhas filhas, elas viram para mim e falam, papai, eu quero ser pastora. Eu falo, glória a Deus. Eu não sei se elas vão ser pastoras. Eu não sei se é isso que Deus tem para elas. Mas eu estou vendo que eu estou sendo uma boa referência. Porque a criança, ela não mente. Né? Ela fala para você, ela fala na lata. Que quero ser pastor nada. Que você pastor como você está louco. Criança é assim. Não vai, criança não manda na lata, é na reta, né? Então, sinal que eu estou fazendo algo de bom. Hoje, quando os teus filhos olham para você, eles estão falando, eu vou seguir, eu quero ser como você. Ainda que eles não sejam no futuro. Eu não fico botando pressão que elas têm que ser o que eu sou, hoje. Mas que a gente está mostrando um caminho que inspira. E o maior deles qual é? Elas são apaixonadas por Jesus. Esse é o maior legado que eu posso dar para as minhas filhas. Porque é onde eu vou passar a eternidade. A eternidade. Eu escolhi passar a eternidade no céu, porque quando eu olho para o inferno, eu não quero aquele lugar, não. Amém, queridos? Então eu estou arrumando, estou fazendo tudo o que é possível para me relacionar o máximo que eu posso com Jesus, para chegar lá no final e falar, não te conheço? Não, falar, eu te conheço, vem aqui e entra nesse lugar. Porque estar na igreja não quer dizer que seremos salvos. O que vai garantir a nossa salvação é ser filho e ter relacionamento com o Pai. Amém, querido? E a eternidade, ela existe. Então a gente tem que pensar, aonde que eu vou estar nesse lugar? Porque aqui 80 anos, 70 anos. Se Jesus não voltar antes, agora é onde eu vou ficar ali com a minha alma nessa eternidade. Glória a Deus, queridos. E a terceira coisa, obediente. A terceira característica marcante de José é a obediência a Deus. Por isso foi chamado de justo ao praticar a justiça. Levando Jesus para ser circuncidado ao 8º dia e indo além por não coabitar com Maria antes do nascimento de Jesus. Mateus 1:24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu
até que deu à luz de seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Ele não se relacionou sexualmente com Maria até que a criança nascesse. Depois que a criança nasceu, ele passou a ter um relacionamento sexual com ela. Mas ele era um cara justo, era um cara que quando ele ouvia Deus falar, coloca o nome da criança Jesus, ele colocou. Então era uma pessoa que era sensível à voz de Deus. Não ficava resistindo, né? Obediente. Também por obediência, José colocou o nome do filho que estava sendo gerado no ventre de Maria, como havia ordenado o anjo. E quando o pai é obediente a Deus, queridos, os filhos são obedientes ao pai. Porque o filho que vê o pai com temor a Deus, isso é muito forte para a criança como referencial, para a esposa, para a família. Essa realmente é a nossa grande responsabilidade. Eu me lembro que uma vez eu estava na Fundação Casa, lá em Itanhaém, orando por um garoto, e aí você olhava o histórico dele, a família já vinha com um histórico já de crimes, porque era a leitura que existia para aquela criança. Então ela vai seguir o caminho. A criança, ela segue a nossa referência. Amém, queridos? Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. E quando a gente olha José, essa questão da obediência é muito forte na vida desse homem. E as pessoas, quando elas têm responsabilidade com o trabalho, com a obra, com as pessoas. Eu me lembro que na igreja, eu não sei aqui, mas lá em Itanhaém, as pessoas que já eram muito ocupadas são as que mais faziam dentro da igreja. Aquele que não tem tempo, ele é o que acha tempo para fazer algo. Você pode pegar, as pessoas mais ocupadas são as que mais trabalham dentro da igreja. São as que mais fazem as coisas acontecerem. Aquele que não tem tempo é o que critica, é o que desanima, é o que fala mal, é o que fica jogando água fria ali, né? E aquele que critica, meu irmão, ele é especialista na crítica, né? Como a pessoa é especialista na crítica e não faz a coisa acontecer. E uma coisa que a gente precisa deixar é de ser menos crítico e mais ativo. É tipo, mais o que eu posso fazer do que ficar apontando os erros. Se eu vejo algo errado, por exemplo, eu tenho visto aqui no Brasil, hoje que eu estou 1 ano e meio fora, os brasileiros são tão críticos com esse país, com o Brasil, que é um país tão lindo, um país tão abençoado, autossuficiente em todas as coisas, é um país mal administrado hoje. Mas é um país maravilhoso, e como nós somos críticos com essa nação. E eu acredito que muito do que o brasileiro está colhendo hoje é porque ele é crítico. Ah, porque não está bom? Ah, porque isso, porque aquilo. Então vamos procurar somar e vamos começar a lançar palavras que sejam palavras boas, palavras de bênção. Ah, está em crise. Está em crise aonde? O céu não está em crise. O que eu conheço de gente que está enriquecendo em meio à crise, o que eu conheço de gente que está sendo abençoada em meio à crise, vocês não têm noção, queridos. Então vai procurar essas pessoas que estão sendo abençoadas e fala, deixa eu colar nessa tua unção aí e deixa eu ver o que está acontecendo nesse momento, porque eu quero prosperar com esse negócio. Porque Deus está transferindo. Quem está esperto, quem está ouvindo a Deus, Deus está transferindo. E o dinheiro, ele não acaba, queridos, ele só é transferido de mão. Esse é o momento em que as riquezas estão sendo transferidas de mão. Se você estiver atento ao que o mundo espiritual está liberando, é o momento que Deus está tirando o ímpio e botando na mão do cristão. E se o ímpio está sendo abençoado, é porque o cristão ainda não está tendo capacidade de administrar. Mas aquele que está antenado, Deus vai colocar na mão. Amém, queridos? Então esteja antenado. Esteja antenado com o movimento do Espírito Santo, com o movimento de Deus. E cola nessas pessoas. Não para ficar ali chupinhando. Não, mas para falar, ei, o que você está fazendo? Você está orando? Você está subindo ao monte? Você está buscando a Deus? Qual é a tua receita? O que você tem feito? E fazer a tua parte, que é estudar, que é correr atrás. Isso eu levei para a igreja de Itanhaém. Graças a Deus, aprendi com o pastor Evandro. Quando eu cheguei na igreja de Itanhaém, muitas pessoas não estudavam, não tinham estudo. Quando eu cheguei na igreja, eu peguei todo mundo que não tinha estudo, lancei a mesma semente. Falei, ó, você tem que estudar, você tem que voltar, você vai concluir, você não vai... Porque eu tinha uma vida sem conclusão. Quando eu vim para a igreja, Deus me ensinou a ter conclusão na minha vida. E quantas pessoas vivem uma vida onde para isso, para aquilo, não termina isso, não termina aquilo, abre empresa, fecha, começa a estudar, para, tudo fica sem conclusão. Quando eu saí de lá, eu posso garantir para vocês, queridos, mais de 90% da igreja hoje lá é formada na faculdade, estão casados, têm família, têm casa própria, e uma cidade pobre, hein? Perto de Santos é uma cidade pobre também. E a gente vê a transformação das pessoas que escutam e que obedecem e que se dispõem a serem transformados. E aqui você tem vários exemplos de pessoas que eu conheço aqui dessa igreja, que não tinham nada
há 20 anos atrás e que hoje estão prósperas, estão abençoadas, porque resolveram obedecer a Deus. Então, da mesma maneira que Deus transferiu para essas vidas, Ele pode transferir para a tua. Todos vão ser milionários? Não, é mentira. Mas todos serão abençoados. Amém, queridos? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Amém? E essa questão de dar o exemplo aos filhos é tão forte. Quando você olha... Quem já viu aquele programa Super Nanny? Alguém já viu aquele programa Super Nanny? Você tem a Super Nanny na Inglaterra, você tem a Super Nanny em alguns lugares do mundo. Quando você pega o programa Super Nanny, o problema está onde? Sempre nos pais, queridos, nunca nos filhos. Então, como que nós nos relacionamos com a nossa família? E quem nós somos dentro de casa, dificilmente a gente não vai ser fora. Você pega um cara que ele é responsável dentro da igreja, você senta com ele, começa a aconselhar ele, o cara geralmente é um cara irresponsável dentro de casa. Amém, queridos? Então a gente precisa assumir as responsabilidades. E muitos pais sacrificam seus filhos por não ensinar a obediência. E obedecer é melhor do que sacrificar. Por isso é importante buscar em tudo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sejamos um exemplo de educação para os nossos filhos, como herança. A começar por nós. Eu respeito as autoridades, eu respeito as pessoas, eu respeito os mais velhos. Eu respeito as pessoas que têm cabelo branco, não é por um acaso. Porque amanhã, se essa criança vê você respeitando os mais velhos, essa criança vai te respeitar quando você estiver mais velho. E no Brasil existe uma grande dificuldade no respeito às pessoas mais velhas. E sendo que lá nos Estados Unidos é completamente diferente. Como os idosos são respeitados lá. E a gente precisa ter uma cultura de respeitar essas pessoas. Esses cabelos brancos não são enfeite. Amém, queridos? A gente precisa respeitá-los. E quando a gente respeita eles, dando exemplo, eles nos respeitarão amanhã. Amém, queridos? E quando nós olhamos a vida de José, nós não sabemos como foi o final da vida dele. A Bíblia não descreve. Só que ele provavelmente morreu antes de Jesus ser crucificado. Porque no final ali, no momento da crucificação de Jesus, ele estabelece um cuidado com a mãe, ao ponto de falar para o João, o discípulo, cuidar dela, que isso era um cuidado de um filho primogênito na época. Né? Que ele assumiu essa responsabilidade. E Jesus, ele assumiu esse conceito. E nós também não sabemos como será o fim da nossa vida. E devemos viver a vida para Deus a cada minuto, estando prontos para os desafios, inspirando, transformando a adversidade em oportunidade. E talvez Deus tenha permitido que não soubéssemos do fim da história de José, para mostrar, sabe o que, queridos? Que a paternidade é uma história sem fim. A paternidade é uma história sem fim. Por isso que Deus ele coloca tantas coisas na Bíblia, de tantos homens, mas a vida de José ele não coloca o fim desse homem. Para mostrar o nosso legado aqui na Terra é uma história eterna. Porque nós estamos formando pessoas para a eternidade. E não somente os filhos físicos, mas os filhos espirituais e as pessoas que estão ao nosso redor. Eu perdi meu pai com 8 anos de idade. Eu não tive muito essa referência. Meu pai era um cara muito doente, eu lembro de poucos momentos de afeto com ele. Mas Deus colocou bons homens espirituais no meu caminho, bons pais espirituais. Eu posso dizer que eu tive homens que me inspiraram a caminhar com Jesus. Como foi o pastor João, da primeira igreja que eu me converti, o pastor Evandro, o pastor Eric, o apóstolo Rina. São homens que, com paternidade espiritual na minha vida, me inspiraram a deixar um legado. E que, independentemente de lugar de distância, ou até que Deus os leve para o céu, isso é uma coisa que foi semeada para a eternidade na minha vida. Quem é pai aqui? O teu legado é para a eternidade. É uma história sem fim. Amém? E os filhos educados dão continuidade a essa relação de paternidade eternamente com os filhos de Deus. E como homens, queridos, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Um dia eu estava lá no Havaí, meditando na presença de Deus, Deus falando assim para mim. Muitas pessoas olham esse versículo e se preocupam só com a questão de perder a alma e indo para o inferno. Aí Deus começou a ministrar no meu coração. Quantas pessoas perderam a alma porque perderam o seu casamento, perderam os seus filhos, perderam os seus sonhos, perderam os seus projetos. O perder a alma lá no final é apenas uma consequência de percas e escolhas que começaram aqui na terra.
Quantas pessoas hoje estão abandonando o casamento? Quantas pessoas hoje estão abandonando os filhos? Quantas pessoas estão abandonando sonhos e projetos? Quantas pessoas hoje estão perdendo sua identidade? Porque perderam a sua alma. Não é só o resultado lá da eternidade, mas a alma começa a ser perdida aqui. As coisas valorosas, as coisas que valem a pena, queridos. Amém? Imagina, o que adianta você ganhar, ficar milionário, mas perder um filho para o crack? Perder uma esposa? Porque não soube administrar uma crise na relação? Eu estou assustado com a quantidade de pessoas, amigos meus, que se separaram aqui no Brasil. Eu estou assustado com a quantidade de pessoas que perderam seus casamentos. Como as pessoas hoje elas estão abrindo mão do casamento e um dia chegaram diante de Deus e falaram, quando eu estava ali, eu não estava diante do pastor Evandro que fez meu casamento, não. Eu estava diante de Deus. Quando eu cheguei com a minha esposa, eu falei até que a morte separe. Eu não tenho conversa. Eu não tenho conversa. Eu vou ter que ir até o fim. Amém, queridos? É lógico que existem situações que a Bíblia até abre margem que você, pode tomar determinadas atitudes. A Bíblia te permite com relação a isso. Mas existem pessoas que hoje estão se separando por situações que é muito pouco, perto do que Deus tem poder para fazer para restaurar. Amém, queridos? Eu não estou aqui para te ferir se você passou por esse processo. Eu não sei qual é a tua história. Mas o que eu estou te falando é que para aquele que hoje precisa lutar e ir até o fim, vá. Amém, igreja? Quem pode dar uma glória a Deus aí por isso? É lógico que existem situações que realmente são muito difíceis de serem administradas e cada caso é um caso. A gente não está aqui para julgar. Até mesmo que o papel do cristianismo não é julgar, é salvar. Amém, queridos? Mas existem situações que a gente tem que avaliar. Como exemplo, como inspiração para a nossa geração. Porque quando você perde a alegria, você perde a paz, você perde a salvação, você perde tudo. Então não adianta eu querer ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Então, homens, que nós sejamos tementes a Deus por amor, responsáveis e obedientes, para que possamos cumprir a nossa missão na terra, onde o Senhor nos permitir influenciar ao longo da vida. Como filhos, pais, maridos, profissionais, servos. Muitas vezes eu estou num trabalho, uma porta que Deus me abriu, está certo, eu não ganho talvez o que eu gostaria, mas é a porta que Deus abriu para mim. Então, se eu tiver que ser o funcionário, se eu sou o melhor batedor de carimbo, eu vou ser o melhor batedor de carimbo da minha sessão. Eu vou ser porque amanhã Deus ele pode te colocar em lugares que você não imagina. Deus pegou um cara chamado José, que estava lá numa cadeia, preso, e transformou o cara num governador. O mundo jaz do maligno, mas quem tem Jesus está no comando, e Deus tira o anel e entrega no teu dedo. O mundo jaz do maligno, mas aquele que tem Jesus, o anel é tirado e o governo vai para os filhos de Deus. E Deus ele está procurando pessoas em que ele possa entregar o governo, porque a Bíblia fala que onde eu pisar a planta do meu pé, o solo é meu. Deus está procurando pessoas que falem, cadê o espírito de conquista na tua vida? Eu estou procurando colocar um anel no teu dedo. Onde você está, que eu tenho isso para você. Quantas pessoas estão passando pela vida, vendo um anel no dedo dos outros, e sendo que Deus tem um anel para você. Fala para o teu irmão, Deus tem um anel para o teu dedo. Para te colocar numa posição de honra, numa posição de graça. Vai ser fácil? Não. Olha o histórico de José. Mas Deus colocou ele onde tinha que colocar. Amém, queridos? Isso que eu estou falando é o outro José do Egito. Tá? E esse José aqui que a gente compartilhou, referência de família. E hoje, a maior arma de Satanás tem sido contra a família. Nos Estados Unidos, as leis que estão tramitando são as mesmas que estão tramitando aqui. É um pacote da ONU para o mundo inteiro para a preparação do anticristo. E é tudo para acabar com a família. Então que a gente esteja preparado, porque a igreja ainda é aquela que luta e morre pela família. A única instituição imaculada e separada por Deus foi a família. Por quê? O pecado veio depois de Deus casar e dar. Então a única instituição preservada antes do pecado foi a família. E nós somos os detentores desse bastão para defender a família até o fim. Amém, queridos? Que nós possamos cumprir esse papel em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, eu te agradeço por esse tempo tão precioso, por esse tempo de graça diante de Ti. Que o Senhor nos ajude nos desafios da vida como sacerdotes. Que nós possamos pastorear as nossas vidas mediante a revelação e a indicação do Teu Espírito Santo. Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio e o Teu Espírito Santo ele não vai tomar o nosso livre-arbítrio.
Ele fala o que devemos fazer, mas as escolhas ainda continuam sendo nossas. Por isso, Pai, ajuda-nos a sermos obedientes. Ajuda-nos a sermos responsáveis. Ajuda-nos, meu Deus, a fazermos a Tua vontade. E que o Teu Espírito Santo realmente seja a voz principal das nossas vidas. Aqueles que entraram aqui escutando muitas vozes, que o Senhor passe o Teu filtro nesse momento. E que o Senhor ajude para que, como homens, possamos, meu Deus, escutar somente a Tua voz. E que possamos pastorear também as nossas esposas, aqueles que são casados. Que nós possamos pastorear os nossos filhos, mediante a Tua palavra. Que nós não venhamos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem tampouco olhar para trás. Que nós não venhamos criar, Pai, um segundo evangelho do nosso nome. Mas que nós possamos seguir o evangelho que o Senhor nos deu. Porque a única receita que nós temos é na Tua palavra. Por isso, ajuda-nos nessa missão, Pai, a cumprirmos todo o papel que o Senhor espera de nós, como homens, como referência. E numa sociedade tão caída mundialmente, que precisa tanto de inspiração, que nós possamos ser uma referência para a nossa geração, para essa sociedade. Que pessoas possam ver Jesus em nossas vidas. Que as pessoas possam olhar para nós e falar, eu quero esse Deus. Como que eu faço para chegar até Ele? Que nós possamos ser, Pai, essa luz em meio às trevas. Por isso, ajuda-nos nessa missão, Pai. E a começar de nós mesmos. Liberta-nos, Deus, de nós. Das nossas escolhas erradas. E ainda, Pai, que pessoas possam ter tido escolhas erradas que entraram aqui. Assim como o Senhor realinhou a minha vida pela misericórdia, o Senhor faz com todo aquele que crê em Ti. Ainda que pessoas que entraram aqui, Senhor, possam ter perdido tempo. Que o Senhor possa remir o tempo agora. Aqueles que precisam concluir coisas, vidas que estavam sem conclusão. Que o Senhor possa, Pai, estabelecer a conclusão. Que o Senhor possa estabelecer um tempo onde as coisas se cumpram. Onde etapas não fiquem pelo meio do caminho. Essa casa tem essa unção, Pai. Eu sou a prova da unção dessa casa. E não somente dessa casa, é do Teu reino. O Teu reino é um reino de conclusão. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui. E que os filhos possam concluir. Pai, eu vim de uma família que perdi tudo 3 vezes. Mas eu nunca mais vou perder nem minhas filhas. E aqueles que estão aqui, ainda que tenham perdido ou os pais tenham perdido. Que em nome de Jesus toda maldição seja cancelada. E que eles e os filhos nunca mais percam nada. Mas que nunca mais tomem emprestado. Mas que sejam aqueles que são referência e são cabeça. Declara assim, Senhor Jesus, o Senhor me deu pés para governo. E eu declaro que os meus pés estão nessa terra. E o Senhor me colocou como autoridade. E eu declaro sobre a terra tudo aquilo que você tem para florescer. Eu declaro que as minhas sementes, elas não foram enterradas. Elas foram plantadas. E eu chamo à existência toda a vitória de Deus. Todos os sonhos de Deus. Todos os frutos de Deus para a minha vida. Eu não sou um enterrador de sementes. Eu sou um plantador de sementes. E eu vou colher todas as bênçãos que Deus tem para mim, para minha casa e para minha família. E me perdoa se eu errei até agora. Mas o meu Deus não é de acusação, é de liberação. E eu tomo posse da tua liberação como sacerdote nessa terra. E de um novo tempo de bênçãos e conquistas na minha casa e na minha família. Porque a terra já foi ordenada e o fruto já está liberado. Em nome de Cristo Jesus. Quem crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Amém?